Hoje nós vamos conhecer a história de São Pio de Pietrelcina. O nome de batismo dele é Francesco Forgione. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, na Itália, em 25 de maio de 1887. Filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa, ele tinha 6 irmãos. Desde criança, Francesco manifestou interesse pelas coisas de Deus. Ele não faltava às missas e fazia suas orações bem direitinho. Ele mostrava grande interesse por Jesus e Nossa Senhora e também considerava o seu anjo da guarda seu grande amigo. Essa proximidade que ele teve quando criança se refletiu na vida dele depois como sacerdote. Ele deixava claro para as pessoas a intimidade que se devia ter com o anjo da guarda. Ele sabia que os anjos são os que mais querem conduzir os seus guardados para Deus. Aos 15 anos entrou para o noviciado da Ordem dos Capuchinhos e ali ele adotou o nome de Frei Pio. Ele foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910. Ao ler essa história aqui de Padre Pio, eu me deparei com uma surpresa muito prazerosa na minha vida. Eu me casei no dia 10 de agosto. E sabe o que é bonito desse detalhe? Na minha lua de mel, eu estive em San Giovanni Rotondo. A minha lua de mel teve participação especial de Padre Pio. E em 1916, ele foi transferido para o convento de San Giovanni Rotondo, esse mesmo lugar aí que eu fui na minha lua de mel. E ali ele viveu o resto de sua vida. Padre Pio tinha grande compaixão pelos sentimentos das pessoas. Ele percebeu que a sua missão sacerdotal era acolher o sofrimento das pessoas. E a confirmação desse sentimento dele foram os estigmas da paixão de Jesus Cristo que ele recebeu em seu próprio corpo. Era nítido que todos que procuravam Padre Pio saíam bem reconfortados daquele encontro. Algo que marcou muito a vida de Padre Pio foi que ele se entregou intensamente ao ministério da confissão. Ele sabia que era uma das maneiras mais eficientes que Jesus deixou para aliviar os sofrimentos do coração e libertar-nos das garras do demônio. Ele passava até 14 horas por dia atendendo confissões. E o que é mais louco de interessante dessa história é que muitas vezes, por uma inspiração divina, ele cobrava da pessoa aquele pecado que a pessoa não tinha falado. Por exemplo, eu ia lá, entrava para confessar, eu tinha cometido o pecado X e o Y. Só que na hora eu fiquei com vergonha de contar o X, eu só contei o Y. Eu falei, não, o X não. Aí vinha o Padre Pio e falava assim, e aquele pecado X lá, você não vai me contar não? Só que ele dava detalhes. E por isso a pessoa acabava de fato se reconciliando inteiramente com Deus por conta desse empurrãozinho que ele dava. Quase a cacetada isso aí, né? Não é empurrãozinho não. Ele sofreu ataques terríveis do maligno. Foi tentado, torturado, mas ele resistiu firmemente ali. Ele teve a inspiração de construir um grande hospital, porque ele viu a necessidade de cuidar dos sofrimentos físicos, e não só dos espirituais, como ele já estava fazendo. O hospital se tornou grande referência em toda a Europa. Atendendo a pedidos do Papa, Padre Pio criou grupos de oração para aliviar os sofrimentos causados pela Segunda Guerra Mundial. Os grupos deram certo e eles espalhavam amor e paz. 50 anos depois que começaram os grupos de oração, eles todos se reuniram em San Giovanni Rotondo e ali foi a última missa que Padre Pio celebrou. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, em sua cela conventual, ele entregou o seu espírito. Padre Pio faleceu com fama de santidade. Foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado em 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II. Passou a ser chamado de São Pio de Pietrelcina e seu dia é comemorado em 23 de setembro. Para finalizar, há relatos também que dizem que Padre Pio tinha o dom da bilocação, o misterioso dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não duvido disso, porque se ele queria tanto servir aos outros e aliviar os sofrimentos, de certa forma, Deus multiplicou esse alívio ali com a ajuda de Padre Pio. Que a história de Padre Pio possa deixar para nós a lição de nunca termos medo de nos reconciliar com Deus e que possamos sempre encontrar um porto seguro para o conforto da nossa alma. Que São Padre Pio de Pietrelcina interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!